Fala aí galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, tá? Que você não vai ouvir ninguém mais falando, que são os 3 pilares que você precisa desenvolver para você conseguir um estágio em uma grande empresa e você conseguir se formar efetivado, né, em uma empresa que você admira, com possibilidade de crescimento, tá bom? Então fica aqui, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Antes da gente entrar no nosso conteúdo de fato, eu queria te convidar aí para você seguir a gente aqui no YouTube e você também curtir esse vídeo, né? Para você receber as notificações aí dos nossos próximos conteúdos. A gente está trazendo muito conteúdo relevante para você. Então, pessoal, olha só, vamos entender um pouco como é que é o cenário de um universitário, né? Como é que foi a história dele toda até aqui. Cara, é muito comum a gente ficar lá 5 anos na escola, 10 anos, 15 anos, a gente está na faculdade e a gente tem a mesma vida praticamente, que é a gente tem a responsabilidade de sentar, estudar para a prova, para passar de ano, para passar de período, né? A gente estudou para passar no vestibular e a gente leva essa responsabilidade como se a gente só tivesse que fazer isso para conseguir construir uma carreira, para ter sucesso. Mas, cara, isso não é o suficiente, tá bom? A escola, a faculdade, ela não te prepara para o que o mercado está buscando, para o que as empresas estão procurando, né, nos funcionários, na equipe, e você não vai conseguir nem trabalhar um dia sequer lá se você não tiver desenvolvido outras habilidades, outras ferramentas que essas sim são super valorizadas pelas empresas. Então, é importante a gente começar partindo daí, porque isso vai ter tudo que vai impactar em todos os nossos 3 pilares. Então vamos falar do primeiro pilar que tem tudo a ver com essas habilidades, né? Que é o pilar da capacitação técnica. Então o que acontece, né? Você provavelmente já ouviu falar que para você ter um estágio legal você precisa ter o Excel avançado, ou você precisa ter o inglês avançado, ou sei lá, você tem que ter o pacote Office, né? Então, cara, essas são capacitações que você precisa ter para você conseguir trabalhar lá na empresa, porque na empresa você vai ter que fazer tarefas, que você vai usar uma planilha, que você vai usar um PowerPoint, que você vai usar um relatório, ou dependendo da sua área, vão ter outras ferramentas. Então, por exemplo, a galera de engenharia ambiental usa o ArcGIS, a galera de engenharia civil usa o AutoCAD. Então, vai variar, tá? Cada curso tem algumas ferramentas específicas que são mais cobradas. Por isso, é muito importante que você pesquise várias vagas para mapear o que está sendo cobrado das vagas da sua área. Então pesquisa no mínimo 10 vagas, no mínimo. Joga no Google, entra em site de vaga e procura lá. Porque assim você vai saber o que é cobrado e aí você vai poder criar um plano de ação para cumprir esses requisitos, tá bom? Então, cara, você não vai aprender inglês em um mês, né? Você não vai aprender inglês em 2, 3, 6 meses, você não vai aprender inglês. Você precisa se programar. E com as ferramentas também, você não sabe quais são essas ferramentas. Então é importante você fazer um planejamento para conseguir fazer isso com calma e aprender de fato. E aí agora a gente vai para o segundo pilar, que é o pilar da experiência profissional. Ah, mas aí você deve estar pensando assim, pô, Renan, como assim, cara? Eu tô na faculdade, eu tô justamente procurando estágio. Como é que eu vou ter experiência profissional, cara? Nunca comecei a trabalhar. Primeira coisa é você tirar da sua cabeça que para você ter experiência profissional, você precisa necessariamente ter um trabalho, um estágio, um emprego formal. Cara, não é isso. Experiências profissionais são experiências que te dão uma bagagem ali e que você teve que encarar desafios profissionais, você teve que se relacionar com pessoas diferentes, você teve que cumprir objetivos e atingir metas ali dentro de qualquer projeto. Tá bom? Então, dentro da sua faculdade, você tem várias oportunidades de acumular experiência profissional. Seja participando da empresa júnior, seja participando do centro acadêmico, seja participando da equipe de competição, de uma liga acadêmica. Enfim, cara, você tem vários projetos que você pode iniciar, você pode participar. E esses projetos, eles são muito, muito, muito valiosos por 2 motivos, tá? O primeiro motivo é que eles abrem muita porta no processo seletivo e eles te diferenciam do resto da galera.
para pensar comigo. Cara, 90% dos universitários não participam de projeto nenhum. O cara só vai para aula, faz um cursinho e torce para ser chamado para uma vaga, tá? Mas quando você chega num processo seletivo, esses caras têm um currículo muito enxuto, um currículo que não tem muita coisa escrita, e quando chega na entrevista e o recrutador começa a fazer pergunta, essas pessoas não conseguem falar muito, elas não têm muita coisa para falar. Por quê? Bem, primeiro porque o cara não tem experiência. Então, por exemplo, imagina que no meio da entrevista o recrutador pergunta para mim assim: Ô Renan, você sabe Excel, cara? E aí imagina que eu nunca participei de um projeto. Eu vou responder: ah, sim, eu sei, eu fiz um curso ano passado, o Excel avançado, eu tenho uma certificação nele e tal, eu tenho meu diplomazinho lá. Cara, tá bom, beleza, guarda esse cara aí. Agora, vê esse segundo exemplo. Sei, eu fiz um curso no ano passado e desde lá eu venho aplicando ele no projeto que eu participo aqui no centro acadêmico. Eu criei planilhas de controle, planilhas financeiras, eu criei uma planilha de fluxo de caixa, eu já fiz o planejamento do projeto. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, cara, você começa a trazer exemplos práticos e evidências para o recrutador de que você já faz isso, você é capaz de entregar isso que ele está buscando. Então, uma coisa é você falar que teve um conhecimento teórico fazendo um curso. Outra coisa é, eu tenho conhecimento teórico e eu aplico ele no meu projeto. Então, isso dá um nível de maturidade completamente diferenciado para os profissionais, para os candidatos, tá? Principalmente no início da carreira, universitário principalmente, porque a média da galera é muito baixa, tá? O pessoal não tem muita experiência, o pessoal não tem muita capacitação. Se você já pegou a capacitação e você está aplicando isso no seu projeto, melhor dos mundos, beleza? E o segundo motivo aí para você também pegar a experiência é porque você vai se conhecer muito melhor e vai ficar muito mais fácil de responder as perguntas na entrevista. Por exemplo, uma coisa é você perguntar para uma pessoa que nunca trabalhou, nunca participou de um projeto, nunca fez nada além da sala de aula. Você perguntar, por exemplo: me diz uma coisa que você tem dificuldade em fazer, ou me diz uma coisa pela qual você é reconhecido e as pessoas acham que você manda bem. Cara, são perguntas relativamente simples, mas como você nunca foi posto à prova, você nunca botou a cara a tapa ali para você se conhecer, se descobrir profissionalmente mesmo, cara, você não tem como responder, é difícil, você vai ficar pensando, cara, quando alguém me reconheceu por alguma coisa e você não lembra, você não vai ter muita coisa para falar. Agora, se você participou um ano de um projeto, que seja qualquer projeto, cara, você vai conseguir falar. Putz, quando eu tava lá, teve uma vez que a gente tava com um prazo muito apertado e aí eu consegui organizar tudo, blá blá blá, e aí eu fui reconhecido como membro de destaque daquele projeto. Se você não tem experiência, você não tem coisas para falar sobre você e também coisas assim, que são mais internas suas mesmo. Por exemplo, o que você gosta de fazer, que tipo de trabalho você não gosta, que tipo de trabalho não tem nada a ver contigo. Então, isso acontece muito, tá? Quanto mais você trabalha e você vai sendo exposto ali às situações, você vai vendo, cara, essa situação aqui eu tava muito confortável, eu achei muito maneiro fazer isso. Isso aqui, putz, isso aqui eu não gostei não, cara, isso aqui eu não quero fazer de novo. Então, quanto mais você trabalha, mais você participa de projeto, mais você se conhece também e mais você consegue conversar e mostrar exemplos e falar sobre você durante uma entrevista de estágio. E aí a gente tem o nosso terceiro pilar, que é o pilar dos processos seletivos. O que acontece? A gente viu na prática, tá? Que não adianta você ter só um currículo super completo e uma experiência profissional incrível. Não, isso não é suficiente, porque a gente percebeu que tiveram muitos alunos nossos que o cara tinha um currículo, cara, fenomenal. O cara fazia uma faculdade top, o cara tinha feito várias capacitações, o cara tinha feito intercâmbio e mesmo assim o currículo dele não era chamado, porque ele não entendia como os recrutadores eles faziam o filtro, né, dos currículos. Ele não sabia como se portar numa dinâmica de grupo, como lidar com aquele concorrente chato e muito menos como chegar lá na entrevista e responder aquelas perguntas clichês sobre ele, ou então ele ficava nervoso, não conseguia falar sobre si de forma clara por puro nervosismo. E cara, isso vai acontecer com você também, isso acontece com todo mundo, comigo acontecia muito isso. Só que o que acontece?
Quanto mais processo seletivo você participa, mais natural vai ficando e aí você vai conseguindo desenrolar melhor, você vai conseguindo ficar mais calmo, e aí você rende mais nos processos. Então, não deixa para você participar dos processos quando você estiver muito no final da faculdade. Você tem que participar de processo seletivo com antecedência, justamente para você ter uma gordura e um prazo para você errar. Sabe? Tipo assim, cara, eu vou gastar esses 6 meses tentando o processo seletivo. E se eu não passar em nenhum, tá tudo bem, porque eu vou ter pelo menos aprendido e aí no próximo eu tô pronto. Eu sempre gosto de falar para os nossos alunos, deixa 6 meses para você só errar em processo seletivo, porque demora, tem processo que leva 1 mês para ter outra etapa. Então, cara, deixa 6 meses só para fazer os processos, beleza? Assim você vai ficar muito mais tranquilo, confiante, você vai entender como cada etapa funciona e aí você naturalmente vai avançar nas etapas e eventualmente você vai passar. Se você cumprir esses 3 pilares, capacitação técnica, experiência profissional e processos seletivos, eu não tenho dúvida, cara, você vai escolher em qual empresa você vai trabalhar, porque isso foi algo que eu aprendi na prática depois de perder muito processo seletivo, depois de ter mais de 5 mil alunos aqui na Motim, que também estavam em busca de estágio e de contratar pessoas hoje e de fazer parcerias com grandes empresas que são parceiras da Motim. Então, cara, tenho certeza, investe nesses 3 pilares que vai dar certo, você vai conseguir aquele estágio dos seus sonhos. Beleza? Uma coisa que eu quero fazer aqui, eu queria a sua opinião agora, é o seguinte. Eu tô com uma ideia de criar um planejamento para esse passo a passo dos 3 pilares, né? Então, cara, vamos começa a faculdade fazendo isso, depois você entra na experiência profissional, depois você capacita, depois você faz isso, depois você faz aquilo, entra aqui no processo seletivo e criar uma linha do tempo mesmo, né? Tipo, quase como um calendário ali do que você tem que fazer em cada período da faculdade. Você acha esse tema legal para um vídeo? Se você achar, comenta aqui embaixo, escreve aí nos comentários uma hashtag Bora Planejar, que aí eu crio um vídeo fazendo esse planejamento. Eu não vou fazer isso agora porque, cara, se ninguém curtir esse conteúdo, se ninguém achar esse tema relevante, eu não vou fazer, não vou nem gastar meu tempo, porque isso vai dar trabalho pra caramba. Se você quer ver esse vídeo, né, se você quer ver esse planejamento, escreve aí, ó, hashtag Bora Planejar, beleza? Então é isso, espero que você tenha curtido esse conteúdo, cara, deu muito trabalho para organizar essas ideias, fazer um entendimento desses 3 pilares também, ver como eles funcionam e eu tentei trazer para você aqui da forma mais clara e mais natural e didática, real, né? E mais real possível, sabe? Porque eu vivi isso, o Lucas viveu isso, nossos alunos viveram isso, a gente vê todo mundo vivendo isso até hoje. E cara, se não mudou nos últimos 10 anos, eu te garanto que também não vai mudar nos próximos meses, tá? Infelizmente a faculdade ela ficou para trás, ela não acompanhou as grandes empresas, ela não acompanhou a velocidade do mercado. E cara, se você não der esse passo por conta própria, vai ficar difícil aí de você competir, beleza? Então é isso, pessoal, um abração, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!